que a população tem de esperar das autoridades que são responsáveis por assuntos como esse da bula? O senhor pontuou muito bem aqui a responsabilidade do Ministério da Saúde. Quem são essas autoridades? O que deve ser feito? O senhor já passou por lá, conhece? Pode compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Bom, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo, até pela última vez que se foi feito no Brasil praticamente uma histeria coletiva por conta de medicamento, que foi a história da cloroquina e ivermectina na pandemia, que todo mundo está olhando para mim e falando assim, putz, era aquele cara lá com aquela confusão toda. Pois é. Alguém teve a curiosidade de ler a bula da cloroquina naquela época? Talvez fosse um único local onde você falaria assim, isso aqui é isento, né? Porque isso aqui foi escrito, a cloroquina é uma droga antiga. Aquilo está consolidado, aquela informação, há mais de 30 anos. Ela é, inclusive, publicada, ela é feita pela Fiocruz, então a bula está na internet. Você abre lá a cloroquina, bula, você vai ver. E você vai ver lá que ela causa alteração visual, que para quem dirige máquina pesada, caminhão, deve tomar cuidado redobrado, aumenta não sei quanto o risco de acidente. Agora, ivermectina, todo mundo conhece, tal. Teve gente que tomou em paranoia, um de manhã, um depois do almoço, um depois da janta. Teve gente que fez hepatite medicamentosa, morreu de insuficiência hepática. Está lá na bula dele toda aquilo dali. Quer dizer, você imagina numa situação daquela, se além de tudo você não tivesse nem aquilo para falar, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui antes de sair tomando. Então, esse é um ponto importante. Quando você tem uma medicação que a voz corrente fala que é boa. Nós vimos aí o surgimento do Ozempic. Muita gente deve ter visto. O Ozempic veio como um medicamento que é para diabetes, mas que estava sendo usado como off-label. Quer dizer, o Brasil, com 7.800 palavras na língua portuguesa, eles trazem palavras do inglês para pôr na boca da gente. Mas é você usar um medicamento que é destinado para uma coisa, para atingir um efeito colateral dele, para ver se você atinge um outro objetivo. Então, ele é um remédio para diabetes e começaram a usar para emagrecimento. Foi o medicamento mais usado no mundo. Os efeitos colaterais estão aí. Nós temos uma discussão também pertinente, e aqui para a parte de saúde mental. Quando eu me formei, eu sou de 1989, a minha turma. Eu cheguei a pensar em fazer psiquiatria na época, eu gostava de saúde mental. Mas nós tínhamos não mais do que 4 ou 5 remédios na época. A busca de substâncias para tratamento de doenças psiquiátricas, ela é muito recente, ela é dos anos 60, anos 70 que começou. Hoje, nós temos mais de 100. A medicalização da infância, o que na minha infância era um moleque arteiro, hoje ele tem transtorno, hoje ele tem medicalização, hoje ele toma Ritalina. Cadê para os pais o ponto de referência para você saber o que esperar dessa medicalização da infância? Essas indústrias farmacêuticas, de uma maneira geral, elas não pesquisam, porque é muito difícil pesquisar a mulher gestante. Todos eles colocam lá, não há evidência, não há estudos que garantam a boa utilização durante a gestação. Eles escrevem para colocar assim, ó, eu não vou pesquisar, mas eu já vou dizer aqui que esse aí não. A única ponte de apoio que a gente tem, por analogia, quando uma mulher gestante precisa tomar uma medicação, é tentar interpretar o resto da bula para saber qual o grau do risco de eu dar esse remédio versus benefício. Isso também não está discutido. Tem um outro ponto nessa história que eu acho que vocês deviam, já que vocês vão discutir, e é importante, a Band é fantástica por causa disso, é a questão da farmácia de manipulação. O que estão usando do tal do chip da beleza, colocam testosterona. O ser humano está querendo brincar agora de fazer hormônio. Eu sou a hipófise de vocês. Então, eu vou fazer uma hipófise do meu jeito. Você vai perder massa gordurosa, você vai ganhar músculo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ninguém tem a informação sequer de quais são as drogas que foram misturadas ali, em que base foram e quais as consequências. Então, esse assunto, tratado assim, dessa maneira quase infantil que o Congresso fez,
Ah, eu vou botar a bula digital e vou acabar com a bula de papel. Ele esconde, ele é a ponta de um iceberg de uma discussão enorme que nós temos que fazer, porque quem vai herdar essa sociedade do jeito que a gente está fazendo, com todos esses erros, são os nossos filhos, são os nossos netos, e eles vão perguntar para a gente, onde é que você estava quando vocês fizeram essa loucura? Por que você não falou? Por que você não abriu sua boca? Não negociem os seus valores. Se está certo, se é óbvio, se está aqui o pessoal que defende a terceira idade, que é quem mais precisa. Gente, hipertensão, diabetes, você nunca viu as pessoas de noite para buscar um remédio? Pega um remédio, ela chega na casa dela, quantas vezes ela puxa um filho, uma filha e fala, lê aqui essa bula para me dizer como é que eu vou tomar isso. É difícil, não é fácil. Uma mãe com uma criança com déficit de atenção, agora espectro autista, olha quanta medicamento, quanta medicalização vindo aí. O século XXI vai ser fantástico de se viver, vai ser uma aventura ótima. A gente vai encontrar soluções para problemas que a gente eram inimagináveis, doenças raras, terapia gênica. Nós vamos viver mais. Agora, se a gente não atentar que atrás de vida tem que ter vida, atrás de ser humano tem que ter ser humano, tem que ter informação de gente para gente. Se a gente achar que o mundo vai ser um grande computador com um QR Code, nós vamos para o ChatGPT, vamos fazer por inteligência artificial e vamos dormir e vamos ser burro, porque daí a gente sendo burro, o computador alguém faz pela gente. Eu acho que essa é a discussão principal que eu tiro desse painel hoje. Doutor Alexandre. Corroborando o que o ministro falou com tanta propriedade, eu não quero dar uma aqui de calculadora, eu vou usar dados do IBGE. Nós temos 29 milhões de pessoas fora dos meios digitais. Fora dos meios, atenção, fora, totalmente fora. Não tem um equipamento para acessar, não sabe usar, não quer usar. Doutor, me corrija, são mais de 21 milhões de idosos no país. Também temos os excluídos digitais. Então, se nós analisarmos o panorama desses números, nós chegamos a quase 40 milhões de pessoas. Então, que país que quer ser inclusivo, retirando uma forma de acesso à informação? Não tem explicação. Do ponto de vista do direito consumerista, isto é uma volta ao tempo das cavernas. Antes do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, nós tínhamos abusos. Nós tínhamos instituições financeiras que faziam contratos, elegiam o foro de eleição muito longe do local onde estava o consumidor. Então, o cliente tomava um empréstimo em Porto Alegre e tinha que processar em Manaus. Isso inviabilizava o processo. Isso nós já afastamos, a nossa legislação é moderna, ela prevê o direito à informação por todos os meios possíveis. Agora, nós vamos destruir o meio que existe, consolidado, para criar uma panaceia, como o ministro bem falou, e deixando 29 milhões de pessoas de fora? Ao invés da gente estar discutindo como é que a gente pode melhorar a educação nos temas, nós estamos defendendo por que regredir diante de algo que parece óbvio, mas pelo jeito não é. E, de novo, nós vamos envelhecer, estamos vivendo mais e nós vamos tendo perdas. Eu preciso dos recursos. Quando me dizem assim, se você lê a bula, você não toma o remédio. Já ouviram isso? Se você lê a bula, você não toma o remédio. Aí, quando o ministro fala sobre a medicalização de muitas coisas, será que, então, não está mais no nosso papel em buscar recursos para a nossa saúde de forma responsável? E mais, se a gente precisa mudar a forma como a bula é escrita, a letra que ela é escrita, porque o papel ele é muito suave, né, Pedro? Isso não é o que vai desmatar o planeta, não é a bula que vai desmatar o planeta. Será que, então, a gente não pode melhorar o que já existe, mas não é tirando o que já existe para a educação que vai resolver o problema? Quem ganha tirando a bula? Porque quem perde está muito evidente. Toda a sociedade perde como um todo. E só para finalizar, como a minha área aqui é mais da saúde mental, Pedro, sabe quantas pessoas... Eu trabalho na prevenção do suicídio. E a gente só previne o suicídio promovendo a vida. Sabe quantas famílias já me procuraram dizendo... Quando eu li a bula, eu vi que os efeitos colaterais poderiam levar... os efeitos colaterais daquele remédio poderiam levar à ideia suicida. Então, sabendo disso, se eu tenho essa informação na bula, eu não vou ficar mais atenta ao meu filho, à minha filha, ou a quem quer que seja que está tomando uma medicação que já vai
contribuir de forma negativa para a saúde mental? Percebe? Fez sentido o que eu disse, Pedro? Opa! Doutor Mauro, falando um pouco mais dos idosos aqui, que é um dos objetivos desse painel, eu queria que o senhor trouxesse para a gente um quadro a respeito da longevidade hoje